Com a palavra, ministro. Bom dia, presidente. Senador Paulo Paim, bom dia, senadoras, senadores. Bom dia a todos. Nós temos, todas as vezes que convocados, comparecido para discutir, mais especialmente a medida provisória 665, que diz respeito ao seguro-desemprego e ao abono salarial. A discussão ela tornou-se mais ampla na medida em que as medidas foram enviadas ao Congresso sem prévia consulta, o que historicamente se fazia, que criou-se uma cultura e criou-se um gesto desde o início do governo do presidente Lula de tudo se fazer resultado de debate, de negociação, mas por necessidade da questão da anuidade, o projeto foi enviado sem esta prévia consulta ao Congresso Nacional. A presidenta Dilma tem determinado e nós, já por 4 vezes, hoje às 14 horas teremos mais uma reunião com as centrais sindicais, em que quatro ministros da República têm procurado o diálogo, o debate, a discussão. E na medida em que o governo está sentando na mesa para negociar, é evidente que a negociação implica em adaptar e buscar uma solução que responda às necessidades que a medida propõe e também adequada ao que há setores, mais especificamente os trabalhadores, no caso da medida 665, entendem ser razoável. Portanto, não se trata de também, no Ministério do Trabalho, de se estancar, né, a qualidade e a saúde dos nossos fundos. O FAT está com uma boa saúde, o Fundo de Garantia está muito bem, teve um lucro, né, o seu patrimônio no ano passado aumentou quase 10 bilhões de reais. Mas, como gestores desses fundos, nós temos responsabilidade de cuidar da sua saúde. Aliás, nós vimos discutindo já há 2, 3 anos, no CODEFAT, a necessidade de tomarmos algumas medidas, porque o Brasil mudou, né? No campo da geração de emprego, nós criamos 22 milhões de novos postos de trabalho. E isso implicou num aumento espetacular no pagamento dos benefícios, mas também aumentou a contribuição, não só pelo acréscimo de mais 22 milhões de empregos, mas pelo aumento real do salário. Nós tivemos um aumento real do salário mínimo de 76%. Então, os fundos eles estão muito bem. Agora, nós temos que ter precaução no sentido que o fundo ele é um dinheiro dos trabalhadores. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são quase 500 bilhões de reais, que são recursos dos trabalhadores. Destes, mais de 300 bilhões estão na conta dos trabalhadores, e eles têm um papel fundamental, inclusive, na participação no desenvolvimento nacional. Os 2 fundos, nós, neste ano, devemos colocar no mercado quase 200 bilhões de reais. Só o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem um orçamento de 86 bilhões em torno disso, destinados a 55 bilhões para a construção da casa própria para a população de baixa renda. Temos mais 10 bilhões, 9 e poucos bilhões, que são prêmios em que o fundo participa na medida que o trabalhador de baixa renda compra uma casa por 50 mil reais, o fundo vai lá e aporta 25 mil para abater a dívida dos trabalhadores. Nós temos 36 bilhões no fundo de investimento que está aí financiando infraestrutura, aeroportos, portos, ferrovias, rodovias, hidrovias, né? Além de mais
torno de 20 bilhões que estão nos bancos oficiais e privados, que estão servindo para o financiamento da micro e pequena empresa e do empreendedor individual. A mesma coisa o FAT. O FAT, por imposição constitucional, esse ano são 40 bilhões que foram colocados no BNDES e que totaliza hoje mais de 190 bilhões do FAT lá no BNDES, que serve para o financiamento da infraestrutura brasileira. E FAT tem mais outros recursos, só tem lá 2 bilhões para empreendedores individuais, mais 10, 12 bilhões também para o financiamento da mídia e pequena. Então, essa é a grandiosidade desse conjunto, é que nós temos que ter muito cuidado. Então, há consenso, é consensual, lá no FAT, nas centrais, em todos os setores, na representação patronal, de que alguma coisa nós tínhamos que fazer. Algumas medidas nós tínhamos que fazer. Como foi anunciado junto com o ajuste fiscal, confundiu, né? Admito que eu acho que foi, talvez, equivocado, maneira de fazer, mas gerou, né? E aproveitaram na onda que nós estamos vivendo, parece que o Brasil está afundando de maneira violenta, e passou-se essa ideia. Mas o que é que está acontecendo? Nós estamos cumprindo uma determinação da presidenta, vamos dialogar. E agora a bola está picando no Congresso Nacional. Transferimos, não é que transferimos, é o dever constitucional, é o Congresso que vota, é o Congresso que aperfeiçoa as leis, e é o Congresso que, ao fazer como o senador Paulo Paim, ouvindo toda a sociedade, claro que nós vamos buscar e vamos encontrar uma negociação. É fundamental essa negociação, porque o importante é que haja esta integração entre aquilo que é possível, aquilo que é ideal, aquilo que realmente é resultado da coisa, acho, mais importante desses últimos governos, que é a negociação. Criou-se, estabeleceu-se um critério de se ouvir permanentemente a sociedade. Aliás, o governo, inclusive, mandou para o Congresso Nacional proposta, deve ter enviado, parece, né, de incluir a sociedade civil organizada no debate, né, na discussão, e incluí-las nessa grande tarefa que todos nós temos de melhorar o Brasil. Então, nós estamos agora, dessas reuniões com as centrais têm uma posição, nós estamos ouvindo as centrais, queremos que as centrais proponham, que tenham propostas a fim de que a gente possa discuti-las, mas como as centrais tiveram uma decisão, e as centrais estão unidas, eu acho que para isso serviu, inclusive, criou uma unidade das centrais sindicais, embora tenham posições às vezes divergentes, elas criaram uma unidade que fortaleceu, né? Fortaleceu o movimento sindical, que é importante também fortalecer o movimento sindical. Bom dia, senador. Santa Catarina acordou cedo. Então, as centrais tomaram a decisão de que a proposta delas era que o governo retirasse, né? Retirasse do Congresso as duas propostas, 664 e 665. E eles vêm insistindo nisso. Nós, hoje à tarde, vamos ter mais uma reunião com as centrais, elas vêm formular algumas propostas, esperamos, e o que está pactuado é que nós vamos agora discutir no Congresso, porque agora é aqui que está, e aqui vai decidir, é o Congresso que vai decidir. Estamos aguardando a designação do relator, a fim de que, com o relator, com as centrais sindicais, com o governo, a gente vai sentar à mesa e vamos discutir essa questão. Então, as duas medidas, as duas ações que a medida atinge com maior expressão é a questão do pagamento do seguro-desemprego e do abono salarial. O abono salarial, ele foi aprovado no Congresso Nacional em 2001, 2002, quando os trabalhadores tinham o menor rendimento da história. O salário mínimo estava lá, tinha o seu menor valor da história.
Então, ela veio com uma medida compensatória de recuperação da renda do trabalhador. E quando veio o governo do presidente Lula, em que o presidente pactuou com as centrais sindicais a política de geração de emprego e aumento real do salário mínimo, as centrais com o presidente discutiram essa questão, porque o benefício do abono salarial ele está baseado no salário mínimo. E se o salário mínimo aumenta, incide cada vez mais os valores cada vez maiores, né, no pagamento desse benefício. Então, consensuou-se na época de que iriam discutir para fazer alteração nesse benefício. Em 2013, nós nos reunimos as centrais com o ministro Mantega, que já era, naquela oportunidade, intenção do governo reabrir a discussão e tomar e enviar para o Congresso uma medida que fosse resultado do consenso. Não conseguimos consensuar e postergou-se o envio dessa medida. Então, também aí há consenso de que medidas têm que ser tomadas. E ela, na realidade, ela adequada o pagamento, muda a questão de prazo, mas adequada o pagamento do abono, tudo bom, senador? Tudo bem. Adequada o pagamento do benefício do abono salarial, o pagamento do 13º, os mesmos prazos e as mesmas proporções. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, nós estamos abertos, o governo está aberto, quem vai decidir é o Congresso Nacional, né, porque, em última instância, serão os parlamentares que vão votar. Agora, nós estamos sempre à disposição, prestar qualquer informação, os impactos que as medidas atingem, elas estão aí, os nossos técnicos têm esta demonstração. Nós, não sei se já enviamos aos senadores e deputados aquele documento que foi elaborado, já foi enviado, sobre o seguro-desemprego e sobre... Nós enviamos para todos os senadores e deputados cálculos sobre impactos, sobre os resultados destas medidas, e também na medida que senadores e deputados, individualmente, nas comissões que desejarem, os nossos técnicos todos estão à disposição no sentido de esclarecer. Então, eu tenho uma audiência agora com o presidente da Câmara para tratar da pauta trabalhista, a fim de que o Ministério possa contribuir com o Congresso Nacional no encaminhamento dessas matérias. Fica aqui o nosso secretário de Relações do Trabalho, o Messias, e o Márcio, que é o técnico da área do Ministério do Trabalho, e agradecer a oportunidade, senador Paulo Paim, de poder vir mais uma vez ao Congresso. A melhor coisa que tem é vir aqui, porque aqui oportuniza que a gente possa colocar, né, e manter, estreitar essa relação que é fundamental. São poderes que têm que, embora independentes, eles se complementam, eles têm tarefas que no objetivo final é construir esse país que nós queremos. Então, muito obrigado a todos. Ministro Manuel Dias.